E aí, John Oliveira aqui, bem-vindos aqui ao segundo vídeo de Python do John Code BR. Então na aula passada nós fizemos a instalação no Windows, eu mostrei praticamente como que você iria fazer no Mac e nós fizemos um exemplo também utilizando o Linux, né? Lógico, utilizando o Ubuntu aqui que nós temos no Windows 10. Nesse curso eu não vou ser clichê, tá? Eu não vou pegar e ficar falando toda a história do Python e tudo mais, mas nós precisamos dar uma pequena introdução e falar um pouco sobre onde você pode estar utilizando o Python, quais são as empresas que estão utilizando, o que eu posso fazer com Python, tá? Tudo isso vai servir até para empolgar você nessa jornada e você querer aprender cada vez mais essa linguagem. Então nós entramos naquela questão, vale a pena eu aprender Python? O que eu posso fazer com a linguagem? Então por isso que eu resolvi gravar essa aula para estar esclarecendo algumas coisas antes de darmos o próximo passo, tá? Bom, o Python ele existe aí desde 1991, tá? Então ele é bem mais antigo do que o Java, não bem mais antigo, né? Mas um pouco mais antigo que o Java e bem mais novo do que o C, tá? A maioria dos serviços que a gente utiliza hoje na web, como por exemplo o Google, Dropbox, Netflix, YouTube, Instagram, utilizam Python, tá? Em alguma parte do sistema, em alguma parte do ecossistema eles utilizam Python. Se não, quiçá todo sistema utilizando Python, por exemplo, o Instagram ele utiliza o Django, que é um framework web Python, tá? E que funciona muito bem. Então o Dropbox, se eu não me engano, eu não sei se eu vi no Medium ou se foi no próprio blog do Dropbox, onde eles estão informando lá que eles fizeram a troca da linguagem e estão utilizando de forma pesada mesmo o Golang e removendo o Python de alguns serviços. Eu não sei se é de todos os serviços ou apenas de alguma parte dos serviços do Dropbox. E se você me perguntar aí, John, onde eu posso estar utilizando o Python hoje? Bom, você pode estar utilizando o Python em linhas de comando, você pode estar utilizando o Python para criação de sistemas desktop, você pode estar utilizando o Python para criação de aplicações para web, você pode estar utilizando o Python para jogos, você pode estar utilizando o Python para criação aí de aplicativos mobile, você pode estar utilizando o Python para trabalhar com data science, machine learning, inteligência artificial e também, se eu não me engano, já tem algumas a comunidade se uniu aí para estar criando algumas coisas de Python relacionados aí a como que se chama, computação quântica, tá? Desculpa aí a demora para lembrar nome, que eu estava pensando em outras coisas. Então Python você pode estar utilizando para uma variedade de aplicações, tá? E não hoje o Python ele não está sendo utilizado apenas para estudo, né? Antigamente, quando você entrava na faculdade que você aprendia ali Python, por exemplo, a faculdade geralmente ela coloca ali o C ou o Java, mas quando você entrava na faculdade que você aprendia, por exemplo, Python, geralmente era para projetos pequenos, para alguns projetos para ensinar o aluno ali a programar, a desenvolver, né? Meio que utilizando, substituindo o Portugal. Tá? Então o Python ele te dá essa agilidade no desenvolvimento, então você consegue ter uma ideia, prototipar ela e já lançar no mercado para estar validando aquela ideia. O Python ele faz isso aí para você. Então eu deixei aqui dois links abertos no meu Firefox para a gente ver como que tá o Python aí no mercado, né? Ou seja, em geral, tá? Então sempre eu utilizo esse site tiob.com, que eu posso verificar quais linguagens estão em alta. Então vamos descer aqui, Tiob novembro de 2019, né? E aqui tem como a gente ver o ranking. Então temos aqui Java, C, e olha aqui quem está aparecendo em quarto lugar: Python, C++, C Sharp, Visual Basic, JavaScript, PHP. Ainda utilizo bastante PHP nos meus projetos de WordPress, tá? Criando plugins, criando temas. Ainda eu utilizo bastante. Aqui eu tenho outro site. Não, deixa eu mostrar logo aqui o gráfico para vocês. Então aqui nós temos o Python. Olha só o crescimento da linguagem aqui. 2012. 2012 está lá embaixo. 2002, na verdade. Foi subindo e ele teve agora um pico de 2010. Ali ele subiu de 2010 para 2012. Depois deu uma descida, agora ele está em alta, né, em 2020.
Então é legal aqui esse gráfico que eu posso estar clicando e verificando o crescimento da linguagem. Eu abri aqui uma outra aba onde eu tenho um site americano informando aqui que a linguagem mais popular, tá, introdutória entre os professores de universidade é o Python, tá? Isso então por todas aquelas vantagens lá que eu listei para vocês. Então é bem simples de estar utilizando, pois o Python ele tem uma sintaxe simples, tá? O aluno ele não precisa estudar muito para estar criando algo ali funcional. Então está sendo aí utilizada como uma das linguagens, né? Na verdade a linguagem mais popular aí nas universidades. E aqui, se a gente for acessar criador Python, nós temos aqui o Guido, tá? Que foi o criador da linguagem Python, e a maioria aí das modificações, né, de todas as alterações da linguagem, é ele ainda que bate o martelo, tá? Então o Guido ele é bastante presente na comunidade. Você pode estar clicando aqui no Wikipedia e tá conhecendo aí um pouco. Então, fazendo uma busca aqui também, bem simples, Guido Python, você vai ter acesso aí ao Wikipedia do criador da linguagem Python, onde você pode estar conhecendo um pouco mais sobre ele, tá? Aqui está explicando matemática e programador de computador holandês. Você pode estar clicando aqui nos vídeos para estar vendo aí algumas entrevistas, se você quiser se aprofundar, tá? Como eu falei para vocês, qualquer curso de Python você vai ter um histórico ali bem aprofundado da linguagem. Não é o nosso caso, o nosso foco é aprender a linguagem, tudo mais. Lógico que saber pelo menos quem criou a linguagem é bastante interessante. Quando eu comecei a trabalhar com Python, eu fui estudar ali o histórico, fui entender quem criou e por que criou, o que motivou a criação e desenvolvimento da linguagem. Isso é muito bacana você conhecer, até porque você vai interagir na comunidade de desenvolvedores. A comunidade de Python é bastante ativa, então você sempre vai estar podendo ajudar um iniciante que tiver alguma dúvida, né, sobre a linguagem, sobre quem criou e tudo mais. Então é bastante legal você ficar por dentro aqui dessas informações. Então, para estar executando o Python, eu posso estar utilizando o Shell interativo, abrindo lá meu terminal, meu CMD, digitando Python, ele já vai estar abrindo lá o modo Shell para você estar executando comandos, e ele já está já exibindo para vocês lá o que vocês estiverem digitando, né, o resultado. Nós temos também o idle que vem instalado, eu utilizo bem pouco, e digitando lá no menu inicial, digitando idle, você tem também praticamente um shell para você estar digitando todos os comandos. É isso que nós vamos fazer agora na prática. Então vamos lá, eu vou abrir aqui meu Ubuntu só para fazer um teste. Vou digitar aqui Python, dá um Enter, beleza. Então aqui no Linux você vai digitar Python 3, ele vai estar executando lá o Python que você instalou. No nosso caso, Python 3.8, beleza. Então aqui Python 3.8 ele vai estar executando o Python que nós instalamos. Se eu digitar aqui Python 3, ele vai trazer o Python 3.6 que já estava instalado aqui no meu Ubuntu, beleza? Então eu vou aqui no meu terminal e vou digitar Python. Então ele já pegou aqui meu Python 3.8. Deixa eu verificar se tem como eu pegar o meu 3.7, que eu tenho ele instalado no meu Windows. Python 3.7. Não, Python 3. Já está pegando a minha última versão, que é a versão que eu instalei. Eu posso também estar digitando aqui idle. Ele vai me dar aqui da versão 3.8 e da versão 3.7. Tá, então posso clicar aqui na 3.8. Você pode ver que praticamente ele está simulando aqui, ó, o meu terminal. Hello World, o meu shell interativo. Então já está funcionando aqui perfeitamente.
Bom, toda linguagem tem seu estilo, tá? Você que está entrando agora no mundo do Python, ou se você já vem de algum curso de Python, você sabe que existe aí sempre a maneira pythônica de se expressar, tá? E o Python ele já vem com essa filosofia embutida nele, tanto que nós vamos dar um import aqui no Zen do Python, onde você vai ver um verso onde ele está explicando que explícito é melhor do que implícito, simples é melhor do que complexo e complexo é melhor do que complicado. E é um texto bem bacana, onde na verdade o que ele quer passar para você é que sempre que você codificar algo e você mostrar para alguém e aquela pessoa achar que aquilo está muito complexo, então porque você digitou de forma errada, ou seja, você não fez de forma pythônica. A forma pythônica de desenvolver é uma forma onde você programa e qualquer pessoa que veja lá seu código, ele vai conseguir entender o que você quer passar ali com aquele seu trecho de código. Beleza? Eu sei que é um pouco complicado no início aí de você entender, mas no decorrer da sua interação aí com a comunidade, você vai ver que essa questão do pythônico, desenvolver de forma pythônica, é muito utilizada. Então, para você visualizar aqui o nosso verso pythônico, você vai dar um import this, dar um enter, que você vai se deparar aqui com o nosso verso. Beleza? Bom, essa aula tá ficando um pouco longa, tá? Mas acredito que eu consegui cumprir o motivo da aula, a missão da aula, que era tá explicando um pouco sobre Python, tá mostrando aqui como que você já executa utilizando o Shell interativo, tá? E nas próximas aulas a gente já vai partir para a prática. Então, vejo vocês na próxima aula. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e nos acompanhar nas redes sociais para você não perder nenhum vídeo. Então, até mais. Tchau, tchau.